Neste día 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, a partir da sala Don Pedro V da Facultade de Letras da Universidade de Lisboa, dá inicio o primeiro andamento de Vidas Paralelas 1, Ivo Castro, Enrique Monteagudo, un proxecto apoiado polo Consello da Cultura Galega e promovido pola Cátedra de Estudos Galegos desta facultade, precisamente fundada polo académico que hoxe é protagonista desta iniciativa. O profesor Ivo Castro, catedrático insigne desta facultade, figura maior da historiografía da lingua portuguesa, filólogo de requintado espírito e de elocuencia magnética, electrizante como orador, recordaba Enrique Monteagudo nunha reunión que tivemos en Santiago no pasado 14 de febreiro deste ano 2024. Por outro lado, editor criterioso de obras fundamentais da literatura portuguesa. A literatura que, para boa parte dos leitores galegos, constitúe o máis rico festín de entre todas as literaturas do mundo. Do punto de vista alemiño, Ivo Castro, doutor honoris causa pola Universidade de Santiago de Compostela, é hoxe un académico portugués de enorme incidencia e recoñecimento no universo da filoloxía galega, en particular no ámbito dos estudos lingüísticos. Xenerosamente nos concede hoxe a rara oportunidade de emprendermos unha viaxe, embora breve, desde os seus primeiros anos universitarios até a actualidade e de facelo dende a perspectiva de Galiza. No contexto de Vidas Paralelas, este testemunho, importantísimo para nós a varios títulos, compréndese en espello con o de Enrique Monteagudo, grazas á entrevista realizada por Xosé Antonio López Silva en Santiago, no Consello da Cultura Galega, en breve disponibilizada online no espazo digital do Consello, como será o caso da presente entrevista. As dúas entrevistas preceden o encontro entre ambos académicos que se realizará na sesión de Vidas Paralelas 1, aquí, nesta mesma sala Don Pedro V da FLUL, no día 11 de abril, con a presenza de outro protagonista, Enrique Monteagudo, e moderada pola presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, constituindo unha tríade que se prevé memorable. Comecemos por evocar Ivo Castro como xoven estudante na Facultade de Letras da Universidade de Lisboa. Cal foi o seu primeiro contacto con a filoloxía galega? Com a filologia galega, indiretamente, o meu primeiro contacto foi com o mundo editorial galego através de uma obra concreta. A edição das Cantigas de Escárnio e Maldizer, preparada por Manuel Rodrigues Lapa. Manuel Rodrigues Lapa, professor desta faculdade, mas que se encontrava, quando eu era estudante, exilado no Brasil por motivos políticos, edição que ele estava a fazer na editorial Galáxia de Vigo. Ou seja, Vigo a Galiza foi a pátria em que Manuel Rodrigues Lapa, desde o Brasil, publicou a sua edição das Cantigas de Escárnio e Maldizer. E ele tinha o hábito de distribuir por alguns colegas e amigos as folhas do livro à medida que iam sendo impressas. Portanto, as folhas dobradas dão 16 páginas. E então vinham cadernos de 16 páginas, uma vez por mês, que ele enviava, no nosso caso, para o meu professor, que era o professor Lindley Sintra, que chegava à aula, dizia, recebi da Galiza mais algumas páginas do cancioneiro que o professor Rodrigues Lapa está a ver. Portanto, está a ver, é uma ligação em que temos poesia antiga, situação política moderna, que feria intelectuais portugueses, temos Brasil, temos Galiza,
quer como local de escrita dos poemas, quer como local de publicação dos poemas, era um complexo em que é difícil até distinguir onde acaba uma coisa e começa a outra, que é, afinal de contas, o nosso modo de vida nas relações entre Galiza e Portugal. Sabemos que estamos em casa, sabemos que estamos com amigos nossos, não sabemos sempre onde é que acaba uma coisa e onde é que acaba outra. E temos a impressão que não é mau não saber. Mencionou Manuel Rodríguez Lapa e Lile Sintra. A seguinte pregunta tiña que ver con mestres, con figuras de referencia. E exactamente colocáballe esa segunda pregunta relacionada. Quen considera o profesor Ivo que son os seus mestres, o seu mestre ou mestres nos primeiros anos? Nos primeiros anos da vida e na continuação, porque mestre é para a vida toda. Eu sou aluno de Lindley Sintra, que por sua vez era aluno de Ramón Menéndez Pidal. Não creio, em todo o caso, que me sinta filiado numa linhagem madrilenha ou castelhana, de modo algum. O meu mestre foi Lindley Sintra, foi meu professor em literatura medieval, e falei agora deste episódio. Foi meu professor depois em linguística românica. Depois fiz a minha tese de licenciatura com ele. Depois fui assistente dele em linguística e trabalhei com ele até o começar a substituir. Portanto, se me perguntam quem foi o seu mestre ou de quem é aluno, sou aluno de Sintra. Mas havia coisas de que ele gostava e de que eu gostava menos, e o contrário também. Outras figuras que tiveram muita importância na minha formação e que depois com quem eu trabalhei um pouco foi um professor alemão que foi durante muitos anos professor em Coimbra, que depois foi bastantes anos professor em Lisboa, com quem trabalhei muito e, sobretudo no final da vida, acompanhei constantemente, que é o professor Josef Piel, que na Galiza foi professor de Ramon Lourenço e de muitos outros. E aprendi muito com ele e creio, porque com o Dr. Sintra havia uma relação de respeito e de distância bastante hierarquizada. Com o professor Pilo, convidava-me para a sua casa e conversávamos, dávamos passeios, comíamos e bebíamos. Que é uma outra forma de praticar a docência. E entre filólogos é uma forma favorita. Teve muita importância para mim o convívio com ele. Outro mestre que me ensinou muito foi Celso Cunha, um professor do Rio de Janeiro, editor de alguns dos primeiros trovadores, João Zorro, Guilhard, um grande especialista de versificação medieval e de questões que em Portugal não eram tão importantes como no Brasil, questões de política linguística, de enquadramento social do ensino e do estudo da língua, a utilidade do conhecimento da língua. Procedimentos que no Portugal em que do tempo em que me formei, não eram considerados como sendo críticos,
no Brasil eram na Galiza. Porque foi através de Celso Cunha que, em muitos aspectos, compreendi o que foi o desenvolvimento da autonomia, da prática do ensino e do estudo do galego no período imediatamente posterior a Franco. Portanto, são as pessoas que acho que maior dívida lhes devo, são estes três homens, dos quais dois são professores desta universidade, Celso Cunha não. Xa no momento en que Ivo Castro é un profesor aínda mozo, aínda no inicio da carreira, mencionou o nome de Sintra e ese nome permite a segunda pregunta. Que significaba para vostede a docencia dentro da súa traxectoria e compromiso intelectual e, diríamos, tal vez político nese momento? A pergunta é difícil no que toca ao comprometimento político. Porque era demasiado fácil ter uma posição política nos anos... Estamos a falar dos anos 70, não é? Era demasiado fácil. Porquê? Porque até 74 era fácil, numa faculdade como a Faculdade de Letras de Lisboa, ser de esquerda. Era fácil. Havia problemas com o regime político, mas era o que se esperava que uma pessoa fosse. O ambiente à volta de Linda e Sintra e o ambiente, digamos assim, na faculdade era, em grande parte, um ambiente de esquerda. Portanto, era normal ser de esquerda. A seguir ao 25 de Abril, não havia escolha. Eram as sucessivas adaptações à situação política que cambiava de ano para ano, e todos nós participávamos nisso. Por exemplo, os nossos cursos, a partir de 1975, todos os anos mudavam de plano de estudos. Novas cadeiras, novas disciplinas, novos modos de selecionar os alunos e de classificar os alunos. A Faculdade de Letras, eu não deveria generalizar a toda a universidade, porque em certas zonas talvez as estruturas mais antigas se conservassem melhor. Mas numa faculdade como a Faculdade de Letras, foi uma das portas de entrada para os estudantes estrangeiros virem para Portugal. A partir da Revolução dos Cravos, houve uma percepção nova, aguda, internacional sobre Portugal, e houve massas de estudantes que começaram a vir para Portugal. E vinham a fazer o quê, em primeiro lugar? Aprender português. Onde? Aqui. Nós fomos invadidos, para lhe dar uma ideia, no mês de julho, agosto de 1973, antes da Revolução, o curso de estrangeiros de verão, que durava 2 meses, tinha, em média, cerca de 30 alunos. Em 74 foi complicado, mas a partir de 75, esses cursos passaram a ter 600, 700 alunos estrangeiros, o que representou uma alteração completa das condições de trabalho da faculdade. Muitos alunos
tornaram-se professores de língua. Era preciso criar professores de língua rapidamente e o ambiente e a curiosidade e as solicitações que nos eram feitas eram muito variadas. Tínhamos, por exemplo, e portanto, quando inclui na sua pergunta que tem uma intenção pedagógica e científica, quando introduz o qualificativo político, obriga-me a responder desta forma. Houve uma explosão do comportamento da faculdade enquanto local de oferta de ensino e de investigação. Houve uma explosão devido à invasão de massas de estudantes que queriam coisas muito diferentes uns dos outros. Nós tínhamos, por exemplo, dezenas de estudantes que falavam muito bem português e que vinham de países do leste da Europa, da Polónia, da República da Checoslováquia, que nessa altura, da Roménia e da Rússia. E que, até 1974, praticamente não podiam entrar em Portugal ou entravam em Portugal com muita dificuldade. Começaram a vir às dezenas, com interesses próprios. Vieram também, em dezenas, alunos de países escandinavos, Suécia, Noruega, da Finlândia também, que tinham um interesse muito particular, que era aprender português em Portugal para depois seguirem para a África, para as colónias portuguesas, para trabalhar na cooperação. E isso foi um movimento, são massas de dezenas de pessoas que ao mesmo tempo estão e que nos obrigaram aqui a acolher e adaptar as nossas condições de trabalho a essas pessoas. Eu podia continuar com exemplos, mas a ideia geral é esta. Nessa fase, que, digamos assim, do meu ponto de vista pessoal, foram os primeiros 10 anos do meu trabalho. Houve a revolução no meio e aquilo que estávamos à espera que acontecesse, aconteceu. A transformação do país, liberdade e liberdade conflituosa. E foi preciso adaptar-nos a tudo isso. Do ponto de vista da minha carreira, estes anos foram muito produtivos, mas ao mesmo tempo constituíram uma pausa no estudo e nos passos normais de uma carreira académica, que só nos anos 80 tive eu e muitos dos meus colegas tivemos tempo para recomeçar. Então aí a vida correu normalmente. Nesse período tan conturbado, tan trepidante inclusive... Trepidante. ¿Hay alguna experiencia de ensino que queira partillar connosco, especialmente memorable? A grande transformação pequenina, uma pequena transformação, mas constante, permanente, foi a da relação, a alteração da relação entre professores e alunos. Porquê? Porque, por um lado, as formas tradicionais de respeito e de tratamento entre alunos e professores foram atualizadas porque estavam a ser atualizadas em todas as camadas da sociedade. Por outro lado, muitos alunos novos não eram novos, eram antigos alunos, meus colegas,
que por um motivo ou outro tinham interrompido os estudos e que acharam que era o momento oportuno de concluir os seus cursos. Então, em qualquer sala de aula, eu tinha uma série de alunos que eram meus colegas de há 10 anos antes. E isso traduzia-se, por exemplo, em que me tratavam por tu e eu tratava-os por tu numa sociedade em que o tratar por tu era sinal de uma grande intimidade. Este pequeno pormenor passou-se comigo e passou-se com toda a gente, não é? Teve depois uma extensão, que foi dentro da faculdade, que era e é uma estrutura muito hierarquizada, mesmo quando parece que não é. Havia regras para os mais velhos falarem aos mais novos e os mais novos falarem aos mais velhos. Também, nesta ocasião, no período pós-revolucionário, houve, assim, departamentos, o meu departamento, o Departamento de Linguística, em que um dia, numa reunião, foi proposto: vamos tratar-nos todos por tu. E começámos todos a tratar-nos por tu e ficámos a tratar-nos por aí fora. O que não foi tão significativo como isso. Mas, em termos de imagem, foi poderoso. O fundo da sua pergunta, se o ensino e o modo de ser ensinado sofreu alteração. Sofreu alteração num aspecto. Desapareceu o ensino magistral, praticamente aulas dadas a 200 alunos com um discurso do professor e sem perguntas, isso desapareceu. E a preferência passou a ser dada a aulas dadas a poucas dezenas de alunos, a uma dezena de alunos, muitos dos quais se tratavam por tu, não é? E isso tem consequências no tipo de ensino. Por outro lado, também, tornou-se possível ensinar matérias que não faziam parte dos planos de estudo oficiais até então. Na faculdade, quando eu comecei a estudar, havia um plano de estudos que tinha sido elaborado em 1957 e que era nacional. Era usado em todas as universidades portuguesas, que eram só duas, Coimbra e Lisboa, e que era ensinado do mesmo modo nas universidades de Angola e Moçambique, quando elas foram criadas poucos anos antes da descolonização. É um plano de estudos fixo, com programas quase uniformes, com definições de cadeiras que eram uniformes para todo o país. Isso acabou. E passou a haver uma grande criatividade e uma grande atenção às necessidades do momento no tipo de ensino que se fazia, não é? E algumas matérias passaram a ser ensinadas com nomes quase anedóticos, não é? Mas outras que iam ao fundo da questão. Por exemplo, no meu departamento, que era um departamento politicamente situado à esquerda, não houve necessidade de fazer alterações ideológicas. Mas, por exemplo, no departamento de História, que era um departamento dominado por um conjunto de professores muito bem relacionados com o regime que acabou em 1974, aí houve não só mudança das pessoas, mas houve também mudanças substanciais no modo como a história passou a ser ensinada. E isso foi muito significativo e teve
consequências nacionais. Teve consequências daqui para a nação. Proponho agora pensarmos a Universidade de Lisboa como unha institución que se transformou significativamente ao longo da súa vida académica. Que opinas sobre a evolución da Universidade Portuguesa? Como ten influído sobre os estudos de filoloxía, pero tamén particularmente nas áreas da súa especialización, como a historia da lingua, edición de texto? Se não se importa, falo disso, não é? E não falo em geral da Universidade Portuguesa, que tem sofrido transformações de vários tipos, não é? Veja, por exemplo, a Universidade de Lisboa era, nos anos 70, e nos anos 80 e nos anos 90, era uma de várias universidades que havia no país. Nos últimos 10 anos, com a fusão com a Universidade Técnica, tornou-se a maior universidade do país e com uma dimensão que mesmo em Espanha fica pela Complutense e pela Universidade de Barcelona e talvez, não sei, Santiago de Compostela quantos alunos é que tem, mas, ou seja, transformou-se muito quantitativamente e qualitativamente também. Eu preferia talvez responder à sua pergunta no que respeita à evolução do ensino de linguística, que entre os anos 70 e os anos 80, em Lisboa, aqui nesta faculdade, e na Nova também, porque há uma grande osmose entre os nossos colegas de lá e de cá, houve a entrada de um paradigma de estudos novo que foi a linguística generativa. E isso aconteceu de uma forma muito, muito, muito vincada na nossa faculdade, tão vincada que por algum tempo pôs em causa a continuação dos estudos, digamos assim, mais historicistas de linguística românica. Foi talvez esse o aspecto em que eu, pessoalmente, tive um pouco mais de trabalho e de ganas para garantir que a linguística história da língua e linguística histórica, que são domínios diferentes, mantivesse um espaço de ensino e de investigação no nosso quadro disciplinar e, pelo menos, as dezenas de anos que já passaram dizem que isso foi conseguido. Mas houve, sobretudo, um grande desenvolvimento da linguística, primeiro da linguística descritiva e depois da linguística teórica. E esse desenvolvimento não parou. Passamos um pouco ao lado dos aspectos sociais da disciplina. A sociolinguística nunca foi uma especialidade interessadamente trabalhada, nem nesta faculdade, nem diria eu, quase no país, ao contrário do que acontece, quer, por exemplo, na Galiza, quer o que acontece, por exemplo, no Brasil. O que deve ser reflexo da projeção de conflitos sociais sobre a universidade. Em Portugal, não se sentiu tanto isso. A sociolinguística não é uma especialidade cultivada, bem cultivada entre nós, mas a linguística descritiva foi muito aprofundada em termos muito análogos ao que aconteceu e tem acontecido na Universidade Galega.
A linguística de corpos foi muito desenvolvida e há grandes conjuntos, mas isso também é o mesmo que tem acontecido na Galiza. E houve, sobretudo nos últimos 15, 20 anos, uma grande aproximação dos estudos linguísticos aos estudos da cognição e da medicina do cérebro. E há cursos, temos cursos a funcionar que são dados em parte por linguistas e em parte por médicos. E nesse aspecto temos insistido bastante. Ao mesmo tempo, prosseguem as velhas especialidades. A diacronia, a história da língua e etc. continuam a ser praticadas e com resultados. Mas a linguística evoluiu muito e aquilo a que hoje chamamos linguística tem muito... Não é que não se encontrem aqui os mesmos aspectos que havia há 40 anos. Mas há esses e mais outros em que não se pensava sequer. Mencionou a diferenza entre a posición da sociolingüística nas universidades galegas, en particular a de Santiago de Compostela, e a relativa pouco desenvolvimento, tal vez, da sociolingüística aquí na Facultade de Letras en particular. Precisamente, pensando, por exemplo, nun libro como Historia Social da Lingua Galega de Enrique Monteagudo, como consideraría a posibilidade e o sentido hoxe de unha maior presenza deses estudos sociolingüísticos inseridos aquí na Facultade de Letras, neste momento? Eu julgo que eles existem, minoritários. Não. Como é que eu hei de dizer? São estudos em que o professor, na aula, não consegue mostrar... Eu estou talvez a ser injusto, mas é aquilo que me parece. O professor não consegue... Um professor de sociolinguística não consegue mostrar aos seus alunos qual é a utilidade daquela matéria quando eles saem da faculdade e vão para a vida ativa. Porque não há grandes conflitos de tipo social que tenham marcadores linguísticos. Podemos, por exemplo, que é estrutural e visível, mas que é muito pequeno, que é o do sistema das formas de tratamento, a que eu falei há bocado, a essa altura começámos todos a tratar-nos por tu. É interessante comparar o modo como a sociedade portuguesa usava formas de tratamento nos anos 70 e modernamente. E há uma evolução muito grande. Mas é uma evolução muito grande que as pessoas não consideram que seja essencial para o seu modo de vida. E, portanto, a relevância de estudar diferenças de comportamento e de relacionamento entre as pessoas, a relevância de falar dos aspectos linguísticos dessas mudanças aos alunos
é difícil de os convencer de que é importante isso. Enquanto que se vamos falar aos alunos sobre programação linguística para corpora que vão abastecer o cérebro da inteligência artificial, compreendem imediatamente para que é que serve. Se vamos falar de circuitos comunicativos em redes mediáticas e de sistemas de escrita e de shortcuts da escrita, percebem ir logo para que é que serve e mais, sentem que talvez tenham aí um trabalho bem remunerado para os próximos anos seguintes. Por isso, na minha área, eu sei que posso, mais ou menos permanentemente, convencer entre 5 e 10 estudantes terminais de que trabalhar em arquivos com classificação de documentos e edição de documentos, que é uma atividade 5 a 10 alunos. Mais que isso, não. Eu sinto que consigo fazer isso. Agora, para que é que lhes serve a sociolinguística? É estranho, mas de facto há uma lei uma lei económica de oferta e procura por trás destas grandes escolhas. Porquê que a linguística românica, como grande disciplina nobre do século XIX e do século XX, hoje é tão pouco praticada? Porque foi muito bem sucedida e alcançou praticamente todos os seus objetivos. Gramáticas das línguas românicas existem. Gramáticas comparativas das línguas românicas existem. Dicionários das línguas românicas. Dicionários de uma língua e dicionários coletivos de várias línguas. Etimológicos existem. Os instrumentos de consulta existem. Bancos de dados textuais das várias línguas. Durante 200 anos foram feitos. É uma disciplina que foi bem sucedida, alcançou a maior parte dos seus objetivos. Hoje, quem é que pensa que ainda vale a pena dedicar a sua carreira exclusivamente a fazer linguística românica? Se calhar ninguém. Porque foi muito bem sucedida. Nos casos, é o próprio êxito da disciplina que conduz ao seu crepúsculo. Noutros casos, é a irrelevância social de certo tipo de estudos que conduz a que não seja favorito do público. Situémonos, se lle parece agora, no ano 1995, o ano da fundación da Cátedra de Estudos Galegos, grazas á súa intervención. Que significou para si ese momento? O que entendeu naquela altura que era o sentido e a vocación desta cátedra? Correspondia a uma necessidade, retomando, havia uma necessidade real de tentar instituir o complexo de sentimentos e de simpatia e de colaboração de trabalho que havia entre galegos e portugueses nessa altura, que vinham de trás. Mas havia muitos nessa altura, muitas pessoas na Galícia, muitas pessoas em Portugal. Estamos a falar da década, das 2 décadas posteriores à Revolução Portuguesa, ao franquismo, à autonomia da Galiza e todas as condições sociais que tornaram mais fácil e mais atrativa a atenção de galegos e de portugueses uns com os outros. A cátedra foi uma ideia galega, foi uma proposta
foi uma proposta galega que foi muito bem aceite nesta faculdade para estabelecer laços, de uma forma permanente, laços de colaboração que assegurassem fundamentalmente a vinda regular de intelectuais e académicos galegos a Portugal, coisa que aconteceu durante alguns anos. Por isso, foi aquilo que dizemos, fruta da época. A árvore estava em condições e o produto apareceu a tentar responder a essa Data seguramente deses anos de fruta temperada, o inicio de amizades con académicos e escritores galegos, ou foi polo menos o inicio de amizades que ainda hoxe o profesor Castro ten con... Não, calma. As amizades já existiam. As amizades são anteriores. As amizades são dos anos 70. 70 e princípios dos anos 80. Os primeiros contactos que tivemos, que eu tive com galegos, foram visitantes ilustres que vinham cá. Constantino Garcia e o seu cachimbo. Foi uma das pessoas primeiras que eu conheci-o muito antes de conhecer Ramon Lourenço, que foi o meu grande amigo depois. E continua a ser. Mas é dos anos 70 que vêm as relações de amizade, que se desenvolveram principalmente, não tanto aqui, mas mais na Galiza. O carinho, o acolhimento galego foram absolutamente milagrosos, e nós, de Lisboa, ficámos com a impressão de que os galegos gostavam de nós. E nós ficámos muito satisfeitos com isso, claro. Mas, portanto, quando a cátedra não é ponto de partida, é consequência de uma boa relação que, sendo muito pessoal e muito afetiva e muito informal, sentia necessidade de algumas estruturas e alguns mecanismos mais permanentes. Estamos no cuarto movimento desta entrevista, no cuarto e último movimento da entrevista. Que vai longa. Xa vai longa. Que vai longa. Unha parte relativa a consellos, reflexións, perspectivas futuras. Que consello lles daría aos mozos que están comezando as súas carreiras académicas, profesor? Que moços? Os portugueses? Os mozos portugueses e galegos, xa que estamos com esta entrevista ponte. Aos meninos galegos eu não sei o que dizer, porque não sei quais são os problemas deles. Não conheço a circunstância. Não. E em relação aos portugueses, na realidade, o tempo conta. Eu deixei de dar aulas em 84. Disparate. Em 2014, assim é que é. 2014, 2015. Portanto, deixei de dar aulas há quase 10 anos. E nos últimos anos em que dei aulas, dava aulas de pós-graduação, alunos de doutorado, e relativamente poucos, e relativamente crescidos. Já não dava aulas a jovens acabados de entrar na faculdade. O que significa que há mais de 20 anos que eu não tenho contacto nem com os gostos, nem com as necessidades
nem com as fobias dos nossos jovens alunos. Que conselhos é que quer que eu dê a esses meninos, se não lhe sei muito bem? Eu dava um conselho, que era, por exemplo, que não pusessem aqui e aqui tantos objetos de metal. Mas se eu desse esse conselho, eles nunca mais me falavam, não é? Nesta linha final, ¿hay algún lema, alguna una palabra un poco trillada, así, algún lema que guiou a súa carreira? Lema, de facto, acho que não, porque fiz uma carreira um pouco levado por circunstâncias. Mas uma coisa eu sempre gostei e continuo a gostar de ter feito e procuro continuar a fazer, que é mudar constantemente, mas não mudar muito depressa. Se calhar até se podia pôr isto em lema, ou é capaz de já existir, não é? Mas a ideia é esta. Festina lente. Por acaso, ainda há poucos dias, estava a ver uma edição aldina e lá tinha o Festina Lente. Se calhar é por isso que eu lhe estou a responder assim. O que significa o quê? Significa que façamos o que fizermos, os verbos estão certos, façamos o que fizermos, acabamos sempre por encontrar as fórmulas do nosso pensamento ditas de uma forma mais feliz e mais permanente pelos nossos antepassados latinos. Sí, si me permite finalizar con algunhas, si le parece ben, trazar algunhas liñas mestras ou algunha liña mestra que unifique a súa produción escrita. Não. Não, porque eu não trabalhei univocamente a vida toda. Eu fiz sempre 2 ou 3 coisas relativamente separadas ao mesmo tempo. Olha, é muito engraçado, porque, por exemplo, de vez em quando faço aquilo que toda a gente faz, que é ir ao Google ver como é que estão as minhas citações. E é muito engraçado porque o Google, de mim, só conhece o linguista histórico. A minha atividade de filólogo, de doutrinador da crítica textual, de editor de autores literários, escapa ao Google, porque, de facto, o nome que eu uso é o mesmo, mas são atividades diferentes. E o Google, coitado, que não é completamente inteligente, não liga uns aos outros. Portanto, está a ver, se nem... Agora, imagine, não é, o ChatGPT, a quem eu pedi que escrevesse um texto a meu respeito, e que em todas as vezes que pedi, está sempre a dizer a mesma coisa. Morreu em 2014 e deixou muita saudade. Mataram-me. O ChatGPT sabe que eu morri em 2014. Portanto, se me está agora a perguntar, não é, qual é o princípio unificador, quando, afinal de contas, até já estou morto há 10 anos, e quando o Google acha que eu fiz umas coisas, mas ignora as outras que eu também fiz, onde é que está o princípio unificador? Talvez me tenha esquecido desse pormenor. Parece que o
inteligencia artificial está cada vez mellor, profesor. Pode ser que en breve Pior não pode, a pior não pode importantísima estar. parte filolóxica que, Sim, e sim, edición textual. vão recebendo mais coisas. Eu fiz, foi o ano passado, num colóquio, pediram-me que falasse sobre o meu trabalho. Uma conversa não muito diferente daquela que agora está a ter comigo. E igualmente simpática. E eu lembrei-me de perguntar ao ChatGPT, diga lá o que é que sabe a meu respeito. Matou-me logo, não é? Disse que eu escrevi vários livros que eu não reconheço, que eu trabalhei com pessoas com quem nunca trabalhei, uma série de mentiras extraordinárias. Passados uns meses, fiz novamente a mesma pergunta. E alguns dos erros desapareceram e vinham melhores. Portanto, se calhar hoje em dia, talvez, mas eu nunca mais falei com ele. Mas já pediu ao ChatGPT o que é que acha de si? Teño terror por ese tipo de preguntas. Não, quer dizer, boas notícias, não é? Ele diz que você já morreu e você sabe que é mentira. E a partir daí fica bem disposta. Agradezolle infinitamente a súa disponibilidade, a súa generosidade, e antes de finalizar, hai algo máis que lle gustaría compartir antes de concluir? A ansiedade pela conversa que vamos ter no dia 11 de abril com o meu amigo Kika Monteagudo, não é? Que é um amigo de longa data, e dos primeiros que fiz em Santiago de Compostela e que me tem acompanhado sempre e que eu leio com muita atenção e aprendo muito com ele, e acho que vamos ter uma tarde muito boa de conversa nesta sala daqui a 2 semanas. E muito obrigado por me ter escolhido para este trabalho inaugural, e muitas felicidades para si e para a Cátedra de Estudos Galegos, que está em muito boas mãos, entregues a si. Muito obrigada. Grazas.